Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Acabando o Campeonato Brasileiro, amanhã rola a última rodada. Time misto para enfrentar o Atlético Mineiro. Quem vai embora do Vasco? Já tem Barca, Azevedo, já tem nomes para deixar a equipe no ano que vem? Quem vai chegar também? Será que o Carlos Cuesta fica para a próxima temporada? Só um spoiler, o contrato dele termina agora, dia 5 de janeiro. Jogadores que o Vasco já sondou para a próxima temporada, né? Uma lista de reforços aqui do Vasco para a próxima temporada. Você vai ter essa informação aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a partida do final de semana contra o Atlético Mineiro, partida no domingo. O Vasco vai poupar toda a sua equipe, vai com o time completamente reserva para esse jogo contra a equipe do Galo. Vamos falar também sobre JP, né, que está retornando ao Vasco da Gama, e a informação já está confirmada que JP será utilizado pelo Vasco na temporada que vem. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. Vamos explicar tudo isso e muito mais agora. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno, não esquece. Se tiver a função hype o nosso vídeo. E aqui, ó, fanático é a sua casa. Vamos logo de cara com a primeira informação. O time misto amanhã lá em BH, pensando na semifinal da Copa do Brasil, dia 11, quinta-feira, o primeiro jogo. Mais de 55 mil ingressos vendidos para essa partida, maioria do Vasco da Gama. Aliás, já abriu, inclusive, a venda para o segundo jogo no site do Fluminense, em Futebol Card, tem que fazer a biometria lá e tal, e a torcida do Fluminense só comprou 20 mil, cada um com seus problemas. O Vasco já esgotou, inclusive, o setor norte, muita dificuldade para comprar esse setor. A torcida do Vasco é um absurdo, né? O que faz o torcedor do Vasco. Time para amanhã, a tendência é sem o Cuesta, que está suspenso, é o Diniz poupar alguns jogadores. Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Puma, ou Vitor Luiz. O meio-campo com o Thiago Mendes, que precisa ter sequência e está entrando bem, está jogando bem. Tietê e Matheus França. Na frente, Andrés Gomes, Verratti e David. Acho uma decisão acertada tirar, por exemplo, Ryan, pelo menos do time titular. Não sei se eles viajam, mas Ryan, Nuno, Coutinho, jogadores que já ultrapassaram 50 jogos com a camisa do Vasco nessa temporada. O desgaste é muito grande, a gente está na reta final. Tem um jogo decisivo quinta-feira. Perder qualquer um desses caras significa perder jogadores importantíssimos e que não temos reposição. Então, é uma decisão inteligente. Mas vale a Sul-Americana. Com esse time dá para buscar um ponto, pelo menos, e garantir a vaga na Sul-Americana. Mas para mim o foco tem que estar na Copa do Brasil, em ser finalista, buscar o título para faturar 77 milhões de reais. Aliás, vou fazer uma retificação. No vídeo de ontem do Café, eu disse que como campeão da Copa do Brasil, o Vasco garante a fase de grupos da Libertadores, ok, mas disputa a Recopa. Não é a Recopa, Azevedo foi errado ontem, Burraldo, é a Supercopa do Brasil. É contra o mesmo adversário. Como o Flamengo ganhou as duas competições, Libertadores e Brasileiro, ele vai jogar a Supercopa do Brasil, que no caso, espero que seja contra o Vasco. 24 de janeiro é a data indicada pela CBF, e deve ser em Brasília esse jogo. Flamengo e Vasco, Supercopa do Brasil. E aí o Flamengo joga com o Lanús, a Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Retificado? Maravilha, estamos juntos. Algumas pessoas colocaram ontem, inclusive, nos comentários. Muito obrigado pela retificação também. Bom, 750 mil euros foi o valor que o Vasco pagou pelo empréstimo do Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano, que deu entrevista à TV Globo, vai ao ar na próxima quinta-feira e também ao GE. Esse empréstimo termina agora, no dia 5 de janeiro de 2026. O Vasco tem a opção de compra de 5.750.000 reais, que o Vasco pode exercer, mas a tendência é um novo empréstimo, no valor de 1,5 milhão de reais. Se toda essa operação for feita lá em janeiro de 27, quando terminaria um novo empréstimo, ela totalizaria 8 milhões de euros, o que hoje dá pouco mais de 49,5 milhões de reais. O jogador que mira a Copa do Mundo sabe que no Vasco, uma camisa pesada, onde ele tem jogado, tem se destacado, já fez 13 jogos e um gol, nenhuma assistência, mas é o dono da posição, ele pode sim, como voltou a seleção colombiana, disputar a Copa do Mundo de 2026, Colômbia que já conheceu o seu grupo no sorteio de ontem, a família está adaptada ao Rio de Janeiro, ele gostou, então a tendência é pelo menos já uma renovação até para o Vasco
ter um desencaixe financeiro agora, e não teria como, né? Mas a tendência é um novo empréstimo e aí tentar baixar esse valor também de compra, mas é um jogador que, para mim, vale a pena o Vasco investir. No meio do ano tem outras situações, né? Tem o Robert Renan, que termina contrato, tem o Andrés Gomes, tem o Felipe Coutinho, para pensar em renovação, tem o próprio Matheus França, que hoje não está performando, mas a gente não sabe o que vai acontecer, ele vai ter uma oportunidade amanhã, começa a performar, é um jogador para a gente pensar também lá para frente. Aliás, falando em pensar para frente, você viu aí na thumb, Paulinho, Puma, Hugo Moura, Cocão, alguns exemplos de jogadores que estão sob contrato ou vão terminar um contrato logo ali. Puma e Paulinho terminam agora, dia 31 desse mês. Hugo Moura vai até 31 de dezembro do ano que vem e o Cocão 31 de dezembro de 27. Situação de cada um, já antecipo que Maurício Lemos vai embora, tchau e benção, não deu certo. O Jean David tem contrato até 28, mas o Vasco está negociando uma rescisão ou tentando alocar esse cara em algum lugar, né, emprestar, vender e tal, para não perder o investimento que foi feito. Mas em relação ao Paulinho, que disputou 53 jogos com a camisa do Vasco, fez 2 gols, 2 assistências, não voltou bem nessa temporada, em que já disputou 26 partidas, fez 1 gol e não deu nenhuma assistência. O Paulinho tem sondagens de clubes da Arábia Saudita, de onde ele veio. Então o Vasco vai tentar ali um papo com ele, mas a tendência é ele não ficar, até porque o Diniz não o utilizou muito, demonstrando não ter total confiança no Paulinho, que é uma pena, porque quando ele chegou em 23 foi peça fundamental na nossa arrancada, um camisa 8 que nós vamos precisar para o ano que vem. Puma tem contrato também até o dia 31, já jogou 119 jogos com a camisa do Vasco, 8 gols, 10 assistências, nessa temporada fez 38 partidas, 2 gols e 3 assistências. É um jogador que o Vasco olha com muito carinho, conversa com o seu representante, tem mercado, vai disputar a Copa do Mundo muito provavelmente pelo Uruguai, então é um ativo que o Vasco lá atrás pagou ao Nacional do Uruguai 2 milhões de dólares, que não pode fazer assim, ó, rasgar. Então a negociação está seguindo para um novo contrato numa condição melhor e tal, com bônus, com metas, como ir para uma Copa do Mundo, jogar a competição e tal. Hugo Moura é um jogador versátil, tem contrato até 31 de dezembro do ano que vem, o Diniz gosta dele, joga não só como volante como zagueiro, e ele vai ficar, só nessa temporada foram 58 jogos, 1 gol e 3 assistências. Cocão é um volante canhoto, que no mercado não tem tantas opções assim, o Vasco não pagou caro por ele, 1,5 milhão ao Náutico, já disputou 28 jogos, 2 gols e 2 assistências. Nessa temporada, 38 jogos, nada de gols, nada de assistência. Mas é um jogador que o Vasco observa, né? Pode emprestá-lo, como o Esforça, que vai voltar de empréstimo no Juventude, também pode ser emprestado novamente. Então, algumas situações que o Vasco está olhando. Já sabe que para o ano que vem tem que trazer mais um zagueiro, um meia, lado de campo, atacante e um centroavante. Então, são posições que o Vasco vai atacar. Por vir uns medalhões, Fábio? Não. Vem jogador de altíssimo nível, vai depender muito da situação do Vasco. Vai para a Libertadores, é um tipo de investimento. Vai para a Sul-Americana, é outro. Mas, torcedor, o nosso trabalho tem que ser crescente. É o 2º ano da atual gestão. Pega o Flamengo como exemplo, foram 6 anos do Bandeira para ele começar a trilhar um caminho que depois o Landim, quando assumiu, começou a contratar Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Felipe Luiz, enfim, tantos outros jogadores que fizeram sucesso no Flamengo. É ano a ano, é um crescimento. A gente tem que se habituar a investir e principalmente trazer quem honra a nossa camisa, quem goste de jogar no Vasco da Gama. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Tenha um excelente fim de semana. Amanhã eu espero você na nossa transmissão do canal Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Quem é membro do canal, hoje à noite vai rolar um vídeo exclusivo para vocês, em Cruz Maltinos, Trem-Bala e Trem-Bala Novo. Grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Tenha um excelente fim de semana. Eu espero você amanhã na nossa transmissão, hein? É olho no Premier, que é o único que vai transmitir o Vasco, hein? E conectado no Pai, porque aqui é a sua casa. Tchau, tchau. Meu amigo, vamos começar falando sobre a partida de domingo, né, contra o Atlético Mineiro. O Vasco matematicamente livre do rebaixamento e focado totalmente na Copa do Brasil, né? O foco total do Vasco agora é a Copa do Brasil. O jogo de domingo meio que não vale nada, nem para Vasco, nem para Atlético Mineiro, né? Vale ali talvez uma vaga na Copa Sul-Americana, né? Um empate praticamente garante o Vasco na Copa Sul-Americana. O Vasco corre o risco de ficar fora de qualquer competição sul-americana no ano que vem. Mas enfim, vamos lá. O Vasco decidiu que nesse jogo contra o Atlético Mineiro todos os titulares serão poupados. A informação foi do jornalista Lucas Pedrosa. Ele trouxe essa informação lá no SBT.
os 11 titulares do Vasco serão poupados nessa partida contra o Galo. O Vasco vai com a equipe completamente reserva para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco abriu mão do jogo e está focando na partida de quinta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil. Assim, eu de verdade entendo, tá? Eu entendo porque eu até falei isso nas lives do Expresso, falei também aqui no canal. O Vasco não pode correr o risco de perder algum jogador importante para a Copa do Brasil, né? Já perdeu o Lucas Piton na partida contra o Mirassol. Piton tá fora aí da semifinal da Copa do Brasil. E aí você vai para um jogo contra o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, lá em Minas Gerais, na Arena MRV, é gramado sintético. Aí você perde aí um jogador por conta de lesão, numa partida que não vale absolutamente nada, para a Copa do Brasil. Então acho que o Vasco e o Fernando Diniz estão fazendo bem, né? De poupar todo o elenco. Tem que poupar todo mundo mesmo. Leva o sub-20 para esse jogo. Sub-20, sub-17... Bota a molecada pra jogar. Eu acho que realmente não faz sentido ir com o time titular, não. E tá confirmado que o Vasco vai com os 11 reservas para esse jogo contra a equipe do Galo. Vamos ver o que os nossos reservas vão aprontar lá em Minas Gerais. Meu amigo, vamos começar falando aqui agora sobre transferências, né? Alguns jogadores aqui na lista do Vasco da Gama. Mas primeiro eu vou falar de um que já tá confirmado, né? Que vai voltar. A gente pode dizer que é o primeiro reforço aí para a temporada que vem, que é o JP, que estava no Avaí. Ele pertence ao Vasco da Gama, estava emprestado ao Avaí, e o Vasco decidiu que vai contar com o JP em 2026. A informação é do jornalista Vene Casagrande, jogador de 20 anos de idade, está voltando, né, ao Vasco após o empréstimo junto ao Avaí. O Avaí não conseguiu exercer a opção de compra de 1 milhão de euros, né? Por conta de questões financeiras. Ele foi bem no Avaí, mas enfim, o Avaí não teve como exercer a compra. Ele atuou em 28 jogos com a camisa do Avaí, marcou 5 gols e deu 1 assistência. O contrato dele com o Vasco vai até dezembro de 2027 e o Vasco decidiu que vai contar com o JP na próxima temporada. Não vai emprestar o jogador de novo, não. JP fará parte do elenco vascaíno na temporada de 2026. Eu acho que ele realmente merece um teste, né? Ali, começo da temporada, bota ele nos jogos do Campeonato Carioca, enfim, vai dando ali uma testada no JP para saber se ele tem ou não condições, né, de fazer parte do elenco principal. Eu acho que ele fez uma boa temporada no Avaí e, enfim, mostrou, né, que merece essa chance, merece esse teste. Vamos aguardar, mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Meu amigo, e você que gosta de futebol, para você ter tudo na palma da sua mão no seu celular, eu recomendo você baixar o Flash Score. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. É um aplicativo totalmente gratuito que você tem na palma da sua mão no seu celular, estatísticas, resultados, tabela de classificação, enfim, tudinho. Flash Score, parceiro aqui do canal Machão da Gama. O link para você baixar tá aqui na descrição desse vídeo. Meu amigo, vamos agora para a lista de reforços para a temporada de 2026. O Vasco já realizou sondagens por 6 jogadores para a próxima temporada. A informação é dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Atenção aqui para a lista dos sondados pelo Vasco para a temporada de 2026. Na lista de reforços do Vasco tem Elinho, do Toluca, Pierre, do Fortaleza, William Machado, do Ceará, Gabriel Taliari, do Juventude, Bernabei, do Internacional, Breno Lopes, do Fortaleza e Gabriel Menino, também foi comentado ali, jogador do Palmeiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes nessa lista de reforços do Vasco para a temporada que vem. Vou repetir aqui: Elinho do Toluca, Pierre do Fortaleza, William Machado do Ceará, Gabriel Taliari do Juventude, Bernabei do Internacional e Breno Lopes do Fortaleza, além do Gabriel Menino. Todos esses jogadores já foram sondados, né, pelo Vasco da Gama para a próxima temporada. É claro que de sondagem para proposta tem muita coisa ainda para acontecer, mas enfim, o Vasco realizando aí, já mapeando, né, os jogadores para a temporada que vem. Recentemente o Vasco sondou também o atacante colombiano Maurício Gonzalez, uma das maiores promessas aí do futebol colombiano, atualmente no Tolima, né, da Colômbia, e o staff do jogador confirmou que existe sim uma tratativa em andamento com o Vasco da Gama. O Vasco vê Gonzalez como um possível substituto de Ryan,
que deve ser vendido, né, para o futebol europeu em 2026. A característica dos dois jogadores são consideradas parecidas e por isso o colombiano virou ali um alvo estratégico do Vasco para a próxima temporada. O departamento de futebol do Vasco segue monitorando o atleta enquanto as conversas avançam. Então, o colombiano Maurício Gonzalez também na mira do Vasco para a temporada que vem. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!